Olá, pessoal. Bom, então agora a gente está vendo a equação do segundo grau, né? O que é uma equação do segundo grau? É aquela cuja uma das variáveis, a variável, no caso aqui, a letra x, o expoente sobre ela é 2. Isso que é a característica de uma equação, né? Do segundo grau. E também, né, que tem sinal de igual, e ela, escrita na forma reduzida, ela tem essa aparência, né? No segundo membro é zero. Então, toda vez que você quer deixar uma equação do segundo grau na forma reduzida, o segundo membro tem que ser zero, certo? Aí, isso aqui, o que acompanha o x ao quadrado, é chamado coeficiente a. Nesse caso aqui, o coeficiente a, ele é 2, tá? O coeficiente que vem acompanhando o x é B, é chamado B. E aqui nesse caso é o mais 5, né? E o termo que não vem acompanhado por letra, que no caso é o 3, é o coeficiente C, certo? Agora, essa equação do segundo grau ela é completa, porque o A, bom, só lembrando que o coeficiente A nunca pode ser zero. Se ele for zero, elimina a equação do segundo grau, dela seria uma equação de primeiro grau. Então, para ser equação do segundo grau, o coeficiente A tem que ser diferente de zero. Pode ser qualquer número. Agora aqui, ela é equação de segundo grau completa porque o coeficiente B e C são diferentes de zero, no caso é 5 e 3. Agora, quando que ela é incompleta? Né? Ela é incompleta quando um dos coeficientes B ou C for zero, ou os dois forem zero. Né? Então, por exemplo, aqui, 5x ao quadrado menos 6x igual a zero. O coeficiente A aqui é o que acompanha o x ao quadrado, é o 5. Coeficiente B existe, porque é o que acompanha o x, que é o menos 6. E o coeficiente C não aparece porque ele é zero, por isso que ela é incompleta, que no caso o coeficiente C é zero. Agora aqui, ela também é incompleta porque um dos coeficientes é zero. O coeficiente A a gente tem é o 2, né? Então, lembrando que o A é quem acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é quem acompanha o x, e ele não aparece o x sozinho, então significa que ele é zero. E o menos 16 não está sendo acompanhado por x, logo ele é o termo independente, que é o coeficiente C. Então, ele é o menos 16, certo? E pode acontecer também, que eu não coloquei aqui, mas pode acontecer do B e o C for zero, sendo zero, né? X ao quadrado igual a zero, por exemplo. Então, nesse caso, o coeficiente A vale 1, certo? O coeficiente B vale zero e o coeficiente C também vale zero. Então, pode acontecer dos B e C ser zero também, tá? Mas ela é uma equação do segundo grau, correto, pessoal? Bom, aí como que a gente resolve essa equação do segundo grau, completa e incompleta? Lá no resumo eu passei, mesmo nas aulas, né, online e na apostila, vocês viram que tem uma maneira de resolver as equações de segundo grau incompleta, de maneiras diferentes. Mas qualquer uma delas aqui eu consigo resolver pela fórmula Bhaskara, certo? E eu vou mostrar isso para vocês. Porque às vezes você aprende de um jeito de fazer sem usar a fórmula, daí você acaba confundindo. Então, por isso que eu vou explicar como que você faz qualquer tipo, completo ou incompleto, usando Bhaskara. Então, eu tenho aqui a letra A, vou dar alguns exemplos aqui, certo? Eu tenho uma equação do segundo grau incompleta aqui. Então, vamos achar o coeficiente A, o B e o C. O coeficiente A não aparece, quando aparece ele vale 1, tá? O coeficiente B é aquele que vem acompanhando o x, né? Então, só lembrando que a equação do segundo grau completa, ela tem essa aparência aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, A é quem acompanha x ao quadrado, B é quem acompanha x e C é o termo que não vem acompanhado por x. Então, nesse caso aqui, dá pra gente identificar bem quem é quem. Então, o A vale 1, né? O B não aparece o X, então significa que o B é 0. E o C é o termo dependente que não vem acompanhado por X, que naquele caso ele é o menos 9. Bom, então a primeira coisa que a gente vai achar na fórmula é o delta, que a fórmula é assim, B ao quadrado menos 4AC, né? Que ela faz parte da fórmula Bhaskara. Certo, pessoal? Só lembrando que a fórmula Bhaskara, né? É essa aqui, ó. X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Então, por que a gente resolve o delta primeiro? Porque o delta, ele é B ao quadrado menos 4AC. Se eu colocar tudo aqui, não fica errado, mas fica meio confuso. Então, é melhor você resolver o delta separado para depois colocar na fórmula. Bom, daí o que vai acontecer? Vamos substituir o B pelo valor, que no caso aqui é 0.
Menos 4 é da fórmula, olha lá, escrevo menos 4 normal, vezes o A. Lembrando que aqui não tem sinal, mas é multiplicação entre eles. O A vale 1 e o B vale menos 9. Vou colocar entre parênteses, mas não tem nem necessidade. Bom, fazendo aqui, 0 ao quadrado é 0. Agora fazendo o jogo de sinal, menos vezes mais, menos vezes menos, mais, né? Então, vai ficar mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. Certo, pessoal? Bom, então ali vai ficar o quê? 0 mais 36 deu 36. Correto? Bom, agora o que a gente vai fazer? Usar a fórmula propriamente dita, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou usar a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, como vocês estão no início, sempre copia a fórmula para vocês irem memorizando. Vocês vão ver que no final fica mais fácil para você aprender. Rapidinho, você logo está dominando isso aí. O b, de novo, quanto vale o b? Vale 0. E esse menos é da fórmula, vocês viram, né? Tá, o delta nós achamos aqui. O delta é 36. Sobre 2 vezes o A. Esse 2 é fixo da fórmula. O A vale 1. Então, vai ficar o quê? Menos 0, mais ou menos. Quanto que é raiz quadrada de 36? É 6, né? 2 vezes 1, 2. Bom, então agora nós vamos achar x1 e x2. Por que x1 e x2? Vou ter dois nomes, né? Porque eu tenho duas operações aqui para fazer. Um é mais e outro é de menos, né? Que é da fórmula lá, ó, mais e menos, certo? Então, eu vou fazer, tanto faz se fazer com menos ou mais primeiro, tanto faz, ó. Mais e menos. Então, vou fazer com mais. Menos 0 mais 6 dividido por 2, que vai dar 6 dividido por 2, que deu 3. Agora, o x2, se eu fiz mais aqui, eu vou fazer com menos, certo? Daí vai ficar menos 0, menos 6, vai dar menos 6 dividido por 2, deu menos 3. Opa! Menos 3, certo? Então, a solução ficou o quê? Solução vai ser 3 e menos 3, certo? Tudo bem, pessoal? Bom, então vamos ver agora uma outra equação, tá? Incompleta também. Vou colocar a letra B. Vou fazer essa aqui, 2x ao quadrado menos 8x igual a 0. Então, tem outra maneira de resolver, mas vamos usar a fórmula em todas, porque dá certo também. Bom, achando o coeficiente A aqui, quanto vale o A? A é quem acompanha o x ao quadrado, ele vale 2. Quanto vale o B? B é quem acompanha o x, é o menos 8. E o C é aquele termo dependente que não vem acompanhado por x, por letra nenhuma. Então, não aparece, é 0. Bom, calculando o delta de novo, colocando a fórmula, certo? Para ir decorando ela. Tá, o B vale quanto? Menos 8. Como é um número negativo, tem que colocar entre parênteses, quando vai levar a uma potência. Menos 4, que é da fórmula, ele é fixo, gente, tá? O A vale 2 e o C vale 0. Bom, vai ficar o quê? Menos 8 ao quadrado dá 64, menos 4 vezes 2 é menos 8, vezes 0 deu 0. Então, o delta aqui deu 64 menos 0 deu 64. Jogando a fórmula lá básica, né? Propriamente dito aqui. De novo, vou copiar. Bom, substituindo os valores. Menos é da fórmula, não posso sumir com aquele menos. O B vale quanto? O B não é menos 8? Então, tem que colocar entre parênteses, certo? Mais ou menos raiz quadrada de delta que achamos aqui, que é 64, sobre 2 vezes o A, que é, no caso, A vale 2, tá? Então, olha bem, sempre as pessoas erram nisso. Menos é da fórmula e o B vale menos 8. Então, tem que pôr entre parênteses. Fazendo o jogo de sinal ali, então vai ficar menos vezes menos dá mais. Raiz quadrada de 64 é 8. 2 vezes 2, 4. Então, achando aqui o x1, vai ser o quê? 8 mais 8 dividido por 4. Então, lembrando, vou ter que fazer duas operações, por isso que eu dei nomes diferentes. Um eu vou chamar de x1, outro eu vou chamar de x2. Você podia colocar, esse aqui chama Maria, esse aqui chama José, certo? Esse aqui chama M, aqui chama N. Né? Tô dando nomes diferentes porque são valores diferentes que a gente vai achar. Bom, aqui vai ficar 8 mais 8 vai dar
16. 16 dividido por 4 vai dar 8 mais 8, 16. 16 dividido por 4 deu 4. x2 agora, achando. Então, vou usar agora a outra operação. Fiz com mais, agora vou usar menos. 8 menos 8 vai dar 0. 0 dividido por 4 deu 0. Correto, pessoal? Então, é isso aí. Agora, nós vamos resolver uma equação de segundo grau completa, tá? Então, vamos ver aqui. Letra C. Vou passar uma aqui. Vou fazer essa aqui. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Tá. Achando o coeficiente A, não aparece nada, vale 1. O B é quem acompanha x, é o menos 5. E o C é o termo que não vem acompanhado por x, que é o 4. Calculando o delta, de novo, coloca a fórmula. Lembrando que eu não ponho sinal nenhum aqui, mas é vezes, tá? Valor de B, não é menos 5? Vou colocar entre parênteses, tá? Porque elevado a expoente tem que colocar em parênteses, senão fica só o 5 elevado ao quadrado. Então, menos 4 vezes A, o A vale 1 e o C vale 4. Então, vocês viram que esse menos 4 aqui da fórmula é fixo, toda hora eu tô pondo ele, né? Então, menos 5 ao quadrado vai dar mais 25, menos aqui, repito, 4 vezes 1, 4 vezes 4, deu 16. 25 menos 16 vai dar 9. Bom, então agora vamos, né, usar a fórmula. X igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. X igual a menos que da fórmula. E o B não vale 5? Menos 5? Põe entre parênteses. Então, olha lá, a fórmula é o menos e o B vale menos 5. Então, são dois sinais aqui. Um é da fórmula e o outro é do próprio B. O delta foi 9. 2 vezes o A, que a gente viu aqui, é o 1. X igual menos vezes menos, mais. Raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 1, 2. Bom, estão achando agora, né, as duas operações. X1 vai ser 5 mais 3, dividido por 2, que vai dar 8 dividido por 2, que deu 4. E X2, né, vai ser o quê? 5, agora eu vou fazer com menos. Eu fiz com mais, agora eu vou fazer com menos. 5 menos 3 dá 2, 2 dividido por 2 deu 1, certo? Então, isso aí é a solução. Pessoal, lá na atividade, atividade da apostila, do PET 3, semana 4, pedia para vocês acharem os coeficientes A, B, C, colocar C completa, incompleta e para resolver. E eu observei que vocês não estão resolvendo. Então, tá aí esse vídeo para ajudar vocês a resolver essas questões, porque é importante, isso aí vocês têm que saber, tá bom? Daí, qualquer dúvida, é só me perguntar.